Randolph Rodrigues finalmente resolveu se pronunciar sobre o ocorrido. Estava calado até agora, mas resolveu falar aí e dar o seu posicionamento. Mas você acha que foi para me responder? Que ele veio me pedir desculpas, dizer que ressarciria os meus danos, ou coisas nesse sentido, admitir que errou ali falando comigo? É claro que não, né? Quando que um político dessa estirpe, né, dessa forma de comportamento, vai falar um tipo de coisa dessa para um cidadão comum, né? Ele vai se posicionar com humildade. Jamais, né? Porque quando rola um movimento ali da patrulha da qual você faz parte para patrulhar os outros, essa patrulha se voltar contra você e te patrulhar, aí você vê, pô, não tem para onde eu correr aqui, né? Vou ter que acenar para esse pessoal, porque espero estar errado, mas não vejo nada de genuíno nesse posicionamento dele. Porque olha da onde surgiu o posicionamento. Esse tempo todo sem ele falar nada, desde ontem. Falando nada, nem um pio sequer. É um dos assuntos do momento esse daí, o que rolou comigo ali. Aí o cara não se pronuncia. Mas aí, incrivelmente, quem que tuitou sobre? Felipe Neto. Escreveu aqui: é inaceitável a reação do senador Randolph de tomar o celular do youtuber. Bolsonaro e sua corja agiram assim por 4 anos. Não podemos aceitar isso. Espero que Randolph se manifeste e corrija seu grave erro, mostrando a diferença dele para o genocida, que nunca nem pediu desculpa. Aí o Felipe Neto, o cancelador master, né, o líder da patrulha, patrulhou, né, corretamente aqui. Quero inclusive deixar a minha surpresa aqui, né, diante disso, porque eu até tuitei respondendo, né, que nesse mar de gado aqui, onde a gente vê tanto esquerda quanto a direita aí bolsonarista passando pano para tudo de errado que os seus políticos de estimação fazem, a gente vê esse lapso aqui de sensatez de uma figura como o Felipe Neto, que costuma ser tão incoerente praticamente tudo que fala, pô, deixa a gente primeiro de cara, né, surpreso, e depois assim com leve esperança também de, poxa, pelo menos nem tudo assim está perdido em relação à sensatez, porque nesse nível aqui o Felipe Neto reconheceu que o Randolph errou e o cobrou. Então, bacana. Aí o Randolph responde aqui: não me orgulho do que fiz, mas tudo tem limite e todos temos dias ruins. Todo dia sou atacado por milícias digitais e físicas que ameaçam e assediam a mim e minha família. Acabei reagindo como um ser humano. Infelizmente o fato ocorreu e faço questão de não me manter no erro. Começando aqui pelo final, né? Ele diz fazer questão de não se manter no erro. Se de fato fosse genuíno isso, eu respondi ele aqui também, né? Ele teria falado alguma coisa comigo. Pô, bati o nervo aqui, tomei aqueles choques naturais. Pois é, mas ele teria falado comigo, né? Principalmente depois de eu tê-lo respondido aqui que eu respondi. Se faz questão de não se manter no erro, me peça desculpas e restitua os danos que me causou no mínimo. Mostre que está sendo sincero e não apenas acenando para a sua patrulha. E finalmente admita que o PL 2864-2022, que busca criminalizar a liberdade política, é de sua autoria. Então, pô, bem simples aqui. Nem falei nada, talvez poderia até relevar assim, se sentisse mesmo verdade ali, humildade dele se posicionar nesse sentido comigo. Poderia relevar o fato de levar adiante a corregedoria do Senado ali para dar conselho de ética e ele ter que responder pelo que fez. Porque a gente sabe que muito provavelmente vai dar no corporativismo da pizza, né? Não vai dar em nada, mas causa incômodo, causa desgaste político. Isso daqui é muito mais prejudicial para ele, assim, em termos de imagem, de capital político, do que alguma eventual sanção penal, civil ali, de reparação de danos. É muito mais, então, por isso que ele tenta se retratar aqui com a patrulha dele, porque ele vê, pô, é a minha galera agora que tá falando aqui que eu estou errado, então não dá mais para ficar em silêncio e fingir que nada aconteceu, que tá tudo certo. Mas você acha que ele vai fazer isso? Não fez até agora, né? Eu até continuei aqui, escrevi nesse primeiro isso, aí acabou os caracteres, aí eu escrevi aqui em continuação. E também na próxima vez que eu te encontrar no Congresso, e isso logo vai acontecer, tenha mais controle e responda os questionamentos de um cidadão que está apenas exercendo o direito de cobrar o seu funcionário. Porque nada mais é do que isso, né? Pô, qual que é a grande dificuldade de você dar uma resposta coerente diante daquilo que você faz para a população que você representa? Qual que é o grande problema? O PL é dele.
o PL aqui 2864 é de autoria dele. Busca basicamente ali tornar crime a liberdade política que a gente tem hoje, de cobrar, de questionar, e é óbvio que ele até quer comparar aqui a minha conduta com os ataques que ele sofre por milícias digitais e físicas que o ameaçam e a família dele todos os dias. Tipo, irmão, é muito diferente. Esse trabalho aqui de questionar o pessoal assim como eu faço é como se fosse uma arte, cara. É uma parada assim que você tem que ter a manha para fazer. É tipo desenho, meu. Se você não souber desenhar, vai ficar uma bosta. Então, se você não souber fazer isso aqui, vai ficar uma bosta também. E você pode incorrer em condutas até ilegais. Se você ofender a honra ali do camarada que você está questionando, além de dar algo que não é o objetivo do diálogo político saudável que você tem que propor, você pode incorrer ali a pessoa querendo te representar por isso em algum crime contra a honra. Injúria, difamação, calúnia, pode rolar. Então eu fui lá, vocês viram o vídeo aí. Super educado, tudo bem, senador, queria saber a opinião do senhor sobre o projeto que o senhor propôs para criminalizar o que o senhor intitulou lá como sendo assédio político. Queria entender o que é esse assédio para o senhor. Ele ficou terrorismo, não sei o quê, tentando me cortar, tentando me desestabilizar, mas não sabe que aqui é gato escaldado, né? Não sabe que aqui é treinado em fazer isso todos os dias, né? Eu tranquilo com ele e tal. Insisti só na discussão, assim, mas em momento algum sou grosso com ele, ou qualquer coisa que a princípio o desestabilize para ele ter que acabar reagindo como um ser humano. Tipo, pô, essa é a sua desculpa, cara? Você reagiu como um ser humano criminoso. Você roubou o meu celular e danificou ele e o meu relógio. E você não se posicionou em nenhum momento no sentido de me reparar esses danos aí. Então, mais do que uma hipocrisia de aceno para a patrulha, às vezes é melhor você fazer, se é genuíno mesmo, algo no off, de pô, por que ele não conversa comigo, não me mandou uma mensagem, marquei ele em vários momentos aqui que eu divulguei os vídeos, que eu falei sobre o que aconteceu e tal, pô, saiu na imprensa inteira, e é o que eu falei para ele aqui, não demora muito, eu vou encontrar ele lá de novo. Qual que vai ser o comportamento dele? Eu vou eu vou ser tranquilo com ele, mas eu vou dar uma pilhadinha de leve assim, pô, senador, posso ficar tranquilo aqui em relação ao meu celular, que o senhor vai deixar ele comigo? Eu quero só conversar com o senhor numa boa aqui. Podemos? Pode ser? Que eu lembro que o senhor, no posicionamento que o senhor deu sobre isso, sobre o ocorrido, o senhor disse que não queria se manter no erro, né? Então, conversa comigo, vamos conversar na paz aqui, não se mantenha naquele padrão de comportamento errado no qual o senhor se manteve da última vez. Então, vamos ver, né? Mas também em paralelo a isso, aconteceu, salvo engano, foi no mesmo dia, ontem, mas o estopim mesmo foi no final da noite de quarta, numa live do MBL, que o Marcos Duval participou com o Arthur e o Renan, que ele acaba falando sobre a entrevista que ele deu para a Veja, que, salvo engano, ia sair só na segunda da semana seguinte, mas ele acabou adiantando ali, que tem as questões lá de que o Bolsonaro e o Daniel Silveira convidaram ele para um esquema tão burro que parece mentira, mas pelos prints e todas as provas, de tentar jogar um caô lá no Alexandre de Moraes, o Daniel Silveira e o Bolsonaro. Pô, vai lá no Alexandre de Moraes, no gabinete dele, vai com a escuta e tal, e faz ele admitir que ele rompeu as 4 linhas da Constituição, que ele ultrapassou os seus limites. Que aí a gente vai, mete aí um golpezão e prende ele. É mole, cara, é mole, parece mentira, mas vindo do bolsonarismo, né, meu? Nem parece, é tão real mesmo, por mais idiota e fora da realidade a princípio que seja, né? Mas aí o Randolph querendo sempre lacrar, sempre aparecer em cima dessas questões, mas no final das contas ou é por má fé mesmo, ou não sabe de nada, ou tá por fora, porque o PL 2864 disse, ficou repetindo não é meu não, eu não fiz isso não, eu não sei o quê. Aí quando meio que vai para admitir, fala que é outra coisa, não, é para terrorista, não tem nada a ver, nada a ver. Aí, a gente vê ele querendo se posicionar no meio disso aí, mas não vai rolar pro Marcos Duval, não é CPI não, ele vai pro Conselho de Ética, vai logo para ser caçado, né? Assim, não, a gente não vai dar nem a chance aqui no Legislativo, no Parlamento, de um devido processo legal para ele, que seria uma comissão parlamentar de inquérito ali, para ele se posicionar e tal, ser feito como um julgamento mais
Parecido com o do judiciário, só que no legislativo, numa CPI, né? Não, vamos mandar direto para o Conselho de Ética ali, porque o que ele cometeu foram crimes e ele merece ser caçado por isso, né? Mas, pô, Randolph, logo você, cara, no mesmo dia ele falou um pouco antes isso, aparecendo lá para a imprensa, né? Aí logo depois você não aguenta um questionamento de leve, de leve. Ele até tweetou aqui, eu não vou achar agora, que eu não separei, mas ele tweetou na época lá do 18 de agosto, do Tchutchuca do Centrão, falando que era um absurdo o Bolsonaro ter se comportado como se comportou comigo, e fez a mesma coisa, ou pior, né? Pior porque o Bolsonaro, pelo menos no final das contas, conversou comigo lá, não me perseguiu, fui embora com meu celular de boa, não tive que ser conduzido algemado para a polícia, para ter que me explicar, não passei por esse constrangimento. Mas o Randolph, que diz ser o contrário disso, diz ser da turma do amor venceu, adota esse tipo de postura aí. E quando se posiciona a princípio para reconhecer que errou, é só para assinar para a patrulha, não é genuíno. Então darei sequência ali, provavelmente como eu disse para vocês, não acredito muito no conselho de ética ser efetivo e fazer alguma coisa, mas o que está ao nosso alcance fazer, que é a nossa parte, a gente tem que tentar, né? Então sigo tentando, vou denunciá-lo para que ele responda por roubo e dano. Espero que nas próximas vezes em que nos encontrarmos, ele seja mais em si, né? Seja mais seguro ali, não pile para se alterar e tentar me roubar de novo, né? Eu também queria falar com vocês um outro ponto, era sobre o Lula ali que recentemente, de novo, ele está reclamando de estar morando num hotel 5 estrelas, né? O cara tá dizendo, não, aqui eu não aguento mais ser um sem palácio, um sem casa. Tipo, irmão, é o tipo de coisa que pega tão mal, porque a parte ali do assédio político com Randolph, ele até que sabonetando tenta responder. Mas a parte em que ele vai pro elevador fugindo ali, aí os vigilantes não me deixam entrar, eu falo, pô, senador, fica só mais um pouco aqui pra gente conversar sobre o governo Lula, o senhor é uma das grandes figuras do governo e tal. Só pra gente fechar aqui. E aí ele, não, pera aí que eu vou terminar. Aí ele vai e rouba meu celular, né? Mas era para a gente conversar sobre o governo, né? Sobre esse tipo de hipocrisia. Eu ia falar basicamente sobre os escândalos dos ministros do governo, Juscelino Filho, a Daniela Carneiro, sabe, o posicionamento dele, o aumento de salário deles também lá no parlamento, enquanto salário mínimo nada, né? E dizem sobre incluir o pobre no orçamento. Queria entender que hipocrisia é essa. E também é, e esse ponto aqui do que eu ia falar com vocês do Alvorada, que é outra também, né? Eu não tinha visto ainda, salvo engano, então nem ia lembrar de falar com ele. Mas aí o Lula tá reclamando de novo de ser um sem palácio. Tipo, cara, com nosso dinheiro, ele está ali com todo um aparato de segurança, um aparato especial para um presidente da República. Ele está em um dos melhores hotéis aqui de Brasília, que é o Brasil 21 ali. Pô, ponto nobre, 5 estrelas, com certeza ele está nas melhores suítes lá, com o nosso dinheiro, porque o palácio está passando por uma reforma para ele morar ainda melhor. E aí tá chorando por causa disso. Enquanto tem milhões de pessoas que ele diz defender e representar e querer colocar essas pessoas num patamar de vida melhor, morando na favela, por exemplo, sem saneamento básico. Aí o cara tá nesse papinho hipócrita. Vocês não acham que a gente tem que criticar isso? Tem que cobrar isso? Tem que questionar essa galera toda que faz parte disso aí? Porque foi basicamente o que eu fiz com o Randolph. E de uma forma muito leve. Imagine a parte que eu estava falando com vocês ali, de que ele se posicionou na época do Bolsonaro lá, não, isso daí é errado e tal, um absurdo. Mas aí ele vai e faz o mesmo comigo. Isso é hipocrisia ou não é, cara? Olha o nível do cara. O cara tá reclamando de algo que ele vai lá e faz igual. Então, fica difícil, mas sigo na luta aí. Hoje eu fui lá para denunciar ele para corregedoria, mas a fama do Congresso não funcionar sexta e segunda é real, né? Tinha ninguém lá, pelo menos nos corredores. Será que estava nos gabinetes? Duvido, mas vai que, né? Então não vou afirmar de forma contundente e categórica aqui, né? Mas lá nos corredores, fiquei mais de 3 horas lá dentro e nada. A corregedoria também não se sabe nem quem é o corregedor ainda. Você liga, ninguém atende, você tenta ir, ninguém te recebe. Então, segunda tentaremos de novo, mas segunda também tem a fama de o pessoal não gostar de trabalhar lá na segunda. Trabalham basicamente, pasmem, terça, quarta e quinta. Esse é o nosso legislativo federal aí, né?
e os estaduais e municipais devem bem seguir a mesma linha. Mas sigo fazendo minha parte, né? O que a gente tem à nossa disposição aqui é continuar tentando na labuta aí. No mais tardar, na terça-feira, a gente dá sequência nisso e continua com os vídeos de lá. Segunda eu vou ver se eu acho alguém, gravar um vídeo lá. Se não der, continuamos conversando aqui, acompanhando tudo e cobrando, cara. Cobrem, porque é um absurdo esse lance do Lula mesmo. Pô, cara, o cara tá morando lá no lugar top e tal, mas tá querendo mais ainda, nada é suficiente. Então fica difícil, né? Vamos fazer a nossa parte aí mesmo para que esses políticos não se sintam à vontade, para que a gente possa sim exercer o nosso direito. Até o negócio, assim, só para fechar, o cara tá querendo criminalizar mesmo por meio de lei a conduta de você poder cobrar um político, mas em resposta a isso, num paradoxo da hipocrisia louco e nojento, o cara vai e comete um crime contra você que está apenas exercendo o que ainda é um direito seu, que ele está querendo criminalizar. Aí ele comete um crime contra você. Você vai lá e cobra ele, ao invés de ele só responder, ser educado com você, ou ir embora que seja, mas não fazer nada contra o seu direito que você está exercendo, o cara vai e comete crime de roubo e dano e sai ileso, porque as prerrogativas do cargo protegem. Então é complicado, né? Mas seguimos de olho em tudo aí e cobrando a tudo e todos no sentido daquilo que está errado para que a gente possa chegar no patamar que a gente de fato merece. É isso, estamos juntos.